Olá, seja bem-vindo a mais um Espaço Aberto para a Saúde. Hoje nós vamos falar sobre esporte e saúde. Tido como um verdadeiro remédio natural, os exercícios físicos estão sempre relacionados à saúde e qualidade de vida. Melhora a circulação, os batimentos cardíacos, evita doenças crônicas e atualmente vem sendo muito abordado na mídia. Então vamos falar hoje sobre exercício físico. Estudo realizado pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, comprovam que os exercícios aeróbicos regulares podem agir até como um anti-inflamatório natural contra dores agudas e, além disso, evitar a depressão, estresse e melhoria do estado de sono, ou seja, dormir melhor. Para abordar esse tema, que nós trazemos hoje, esporte e saúde, nós temos aqui os nossos ilustríssimos convidados, o professor Dr. Edmundo Drummond Alves Júnior, que possui mestrado e doutorado em Educação Física e é professor do Programa Interdisciplinar do Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da Universidade Federal Fluminense, e temos também a professora Maria Silva Gomes dos Santos, que atua há cerca de 30 anos no ensino infantil de jovens adultos e formação de professores como educadora física, que está fazendo pós-graduação agora aqui na UF também, Educação Física Escolar, é terapeuta corporal e massoterapeuta. Agradeço a presença dos convidados aqui no programa. E para a gente começar a discussão, eu queria assim, que o professor Edmundo falasse um pouco para a gente como que o senhor vê os projetos do Ministério da Saúde que incentivam o exercício físico hoje. Bom, primeiro agradecer o convite de estar aqui com vocês e dizer que a gente não tem ainda no país uma política pública que pudesse passar para a população segurança no sentido de que as pessoas pudessem ter da prática de atividade física seus benefícios, como muitas das vezes é colocado. Acho que a gente tem ainda muita informação que deve ser melhor trabalhada, porque, na realidade, o que a gente tem é muita propaganda sobre os benefícios, resultados de algumas pesquisas que são apresentadas, possivelmente uma delas pode ser a mesma, que comprova o que já vem sendo dito sobre os benefícios, mas para quem? Para que tipo de população? Por uma população que ainda está com grandes índices de miserabilidade, como no nosso país, ou a gente está falando para uma população que tem acesso a determinados bens. Então, eu acredito fortemente que quando a gente vai discutir atividade física, a gente tem que incluir essa discussão com a promoção da saúde, mas pensar a promoção da saúde pelo seu aspecto amplo, multifatorial e não isolado, que acaba por culpabilizar a vítima, dizendo se você não fizer atividade física, você vai ter um problema cardiovascular. Então, é pensar numa atividade física que possa verdadeiramente estar de acordo com as necessidades da nossa população. Professora Silvia, acrescentar alguma coisa? Eu acho perfeita a colocação do professor. Tanto é que a gente, na escola pública, quando começa a ensinar o aluno o valor do exercício aeróbico, de todas as atividades, o que acontece é que o aluno fala assim, mas eu não tenho onde andar. Perto da minha casa só tem lixo. É perigoso, não é iluminado. A gente vai dando alternativas, entende? Mas, assim, o exercício aeróbico, que é o grande achado aí, da ciência, da educação física, ele acaba não tendo, assim, a oportunidade, o sujeito das classes menos favorecidas acaba não tendo oportunidade. As escolas podiam estar abertas aos finais de semana, as prefeituras podiam entrar no engajamento. Acho que não é só a questão do Ministério da Saúde, envolve toda uma vontade política. Uma mudança da sociedade também, da cultura. E não só a atividade física, o sedentarismo, é a alimentação, os bons hábitos, isso tudo faz parte. Da qualidade de vida que a gente pretende alcançar com esse sujeito. Interessante. Professor, olha só, poderia comentar um pouco para a gente sobre os hormônios que o corpo produz a realizar exercício físico?
Olha, o corpo, a neurociência e toda essa ciência da atividade física vem mostrando que quando você faz atividade física, você tem, o cérebro libera algumas substâncias químicas que vão melhorar o humor, que vão melhorar a aprendizagem, o desenvolvimento, o crescimento. Agora, isso acompanhado dos bons hábitos. Não é a atividade física por ela mesma, em excesso, e a atividade física moderada aeróbica. A gente não está falando dos grandes feitos, né? Nós estamos falando de um da vida ativa. Nós estamos falando de vida ativa. E que a gente possa ter essa vida ativa. Professor, né? Edmundo, acrescentar alguma coisa? Olha só. Eu sou suspeito que eu vou tender a falar da importância da prática, das práticas corporais, inclusive as aeróbicas ou outras denominadas como esportes, muito mais pelo aspecto do lazer do que de dizer que tem uma relação de eu ter de me salvar, de tomar isso como um remédio. Em princípio, a gente tem clareza que tudo aquilo que a gente fala que é remédio é algo que a gente não gosta. Né? E parece ser verdade, porque os dados das pessoas que estão inativas é bastante significativo. O que acontece nas nossas escolas, acho que é uma inversão de valores, né? Quando se coloca nos professores de educação física uma responsabilidade que não é deles, né? Que é de preparar futuros atletas. O objetivo da educação física escolar não é a de preparar futuros atletas, e sim de preparar cidadãos apoiado das outras disciplinas da escola. Então, eu acredito fortemente nas questões relacionadas ao lazer. E o lazer seria uma forma de promover saúde também. E os resultados que a gente pode ter dessas práticas, seja aeróbicas ou outras quaisquer, que têm alguns resultados, eles são necessários de muita dedicação para que tenham verdadeiramente efeito. Eu acho que o que a gente tem que ter clareza é de que a gente consiga fazer dos nossos jovens e depois, durante toda a sua vida, um hábito prazeroso. Daí que a gente comentou com essa pergunta, né, dos hormônios, né, a endorfina, que seria uma consequência até mesmo por causa do lazer, como o senhor coloca, Sim, né? sim. Que a gente não vai liberar somente, aí a professora Silvia também põe que isso é uma coisa mais integral, né, com uma cultura, a comunidade, uma coisa da sociedade que tem que ser colocada como algo natural, como até o senhor coloca. Exatamente. Então, assim, tem até uma outra pergunta aqui. Pode acrescentar. Eu acho que é redescobrir o prazer de fazer atividade física. Fazer parte da vida, né? Porque, né, de repente, a gente está numa vida que a gente já tem medo de fazer atividade física. Eu dou aula na educação de jovens e adultos. Hoje de manhã mesmo, os meus alunos, eles queriam participar, mas eles tinham medo de se machucar. Isso acontece com um adulto que não desenvolve o hábito desde cedo de brincar, de se movimentar, né, com prazer, como a criança tem, né? Queria só com comentar certeza. isso. Aqui a gente tem outra pergunta em relação ao exercício. Qual é o melhor, aeróbico ou musculação? E aí, o que você acha, professor? Olha só, depende do que você quer. Entendeu? Eu posso dizer que os dois são horrorosos. Entendeu? Se você quiser, eu digo que você, através do aeróbico, você vai ter problemas articulares, que você vai ter microfraturas, e que através da musculação você também... ou seja, tudo que é feito em excesso pode ter danos ao nosso corpo. Então, eu acho que mensagem que a gente pode deixar é que é importante fazer atividade física, sim, mas que as pessoas tenham clareza para que ela serve, né? Você pode pensar a atividade física ou o uso das práticas corporais como um meio de se ter uma melhor estética. Será que é isso que a gente quer? Será que quando as pessoas pensam na prática de atividade física, elas pensam na estética ou elas estão pensando no funcionamento do seu coração? Isso, em longo prazo, exatamente. A manutenção da saúde. E isso é algo que, como você acabou de dizer, é a longo prazo. Né? Então é muito mais fácil para as pessoas se olharem no espelho e achar que o resultado
daquela prática que ele fez de atividade física é mostrada pela diminuição do tecido adiposo, do que verdadeiramente ele saber como é que está o funcionamento interno dele. Uma outra coisa que eu diria, que aí é uma crítica que eu sempre faço, é essa relação que normalmente as pessoas fazem e que não se aprofunda na discussão da relação esporte-saúde. Até que ponto o esporte é saúde? Porque, essa seria a como questão. Você mesmo coloca, né? Pode estar desgastando uma articulação, provocando uma inflamação local, porque a gente observa muito hoje na mídia, por exemplo, idosos fazendo muita musculação, porque tem que fortalecer, colocar o cálcio para os ossos e tal, e aí o professor Edmundo coloca que isso é muito relativo também, né? Porque às vezes não pode ser indicado para determinada pessoa. Exatamente. Vamos pegar, já que você pegou os idosos e pegou a musculação e os ossos, né? Durante muito tempo, as pessoas estavam recomendando a hidroginástica para as pessoas melhorarem a sua densidade óssea. É o espaço onde não se deve fazer com essa finalidade, é o espaço aquático, por conta da ausência da gravidade. Então, a falta de informações, né, e as pessoas pegam os exemplos dos mais diversos e dificulta bastante. Então, quando eu falo que nem sempre o esporte tem relação com saúde, é só ver os nossos atletas. Quais são os atletas que não sofreram algum tipo de operação? Não, e o tempo de vida também deles. Exatamente. Né? E todos os atletas sofreram diversos problemas osteomioarticulares que impediram que ele continuasse ou tiveram que fazer cirurgias. O esporte mata também. Na semana passada, teve um jogador de futebol na Inglaterra que ficou dentro do campo, morto durante 70 minutos. 70 minutos. Entrou para a história. Um menino aqui no campo do Vasco da Gama, com algo que parece meio escondido, morreu fazendo um teste. Nossa. Isso tem 3 semanas, 4 semanas. Então, a outra questão também que a gente coloca, e a relação que muito se fala do esporte afasta os jovens das drogas, é outra mentira. É o lugar onde tem a maior quantidade de drogas. Nossa. No ciclismo profissional, todos se dopam, ou quase todos. Os que não são pegos são aqueles que são ditos limpos, mas que, na verdade, hoje, essas substâncias dopantes que estão dentro das academias, muitas academias de fundo de quintal, né? Dessas substâncias dopantes que estão nos grandes centros de treinamento com objetivos de ter resultados para fazer propaganda ou de uma marca ou de um país, certamente a gente tem problemas. Será que eu queria acrescentar alguma coisa? Não, achei a colocação perfeita, né? A gente vê os exemplos dos nossos atletas olímpicos, do futebol, que onde qualquer amador teria parado e se cuidado, os caras tiveram que continuar, não por amor ao esporte, mas pelo contrato. Em relação então, assim, que saúde é essa? A gente sabe que tem uma epidemia de obesidade, que são múltiplos fatores, né, como o professor Edmundo mesmo colocou. Mas aí, na opinião da senhora, quais as medidas aconselha para as pessoas hoje combaterem o sedentarismo? Como eu já falei no início, né? Eu acho que tem que ter uma vontade pública das prefeituras, melhorar todo o mobiliário urbano, as ruas, a iluminação, favorecer que essas pessoas, a infraestrutura e segurança adequada, né? Que as pessoas possam andar por aí, as escolas abram no final de semana, que tenha bicicleta, ciclovia, todas essas coisas que as pessoas possam voltar a andar, porque hoje em dia cada um anda no seu carro fechado com medo da chuva, da enchente, do assalto, né? Então a gente foi virando um conjunto de fatores, né? Olha só. E também a participação dos meus colegas, né? Fazer assim a sua parte no sentido político mesmo, de brigar, né, pelos nossos pelo espaço, né? E até humano, isso que eu quero entrar nessa questão agora, que até o professor Edmundo colocou muito contundentemente, a parte do exercício como se fosse, né, característica de vai ter saúde, que os manuais do Ministério da Saúde indicam, né, para os profissionais de saúde, geralmente o médico e o enfermeiro que fazem a consulta, e orientar que essas pessoas realizam exercícios leves 3 vezes por semana, caminhada ou pedalar, para controlar as doenças crônicas degenerativas. Eu queria saber a opinião de vocês, que são especialistas na área, se é necessário ter um acompanhamento de educador físico
né? Porque que tipo de orientação é essa que o manual coloca? Ou não, esse exercício leve pode ser um exercício que pode ser indicado por qualquer profissional de saúde. Veja bem, se a gente pensar que é importante andar e que ninguém precisa ficar andando com alguém do lado, e que quando a gente anda tem benefícios, a gente poderia dizer que não precisa de uma pessoa de babá. Tá? Porém, é muito importante que você tenha uma avaliação física das condições dessa pessoa, no sentido de saber o quanto que essa pessoa pode e deve andar para os objetivos que ele pretende com aquela prática. Então, aí eu diria, é necessária a consulta de um especialista que é o professor de educação física. E aí ele pode fazer um programa de treinamento para esta pessoa, de maneira que ele possa gradativamente ter a noção do progresso colocado na sua prática. Que durante muito tempo, muitos mitos existiam, como por exemplo que abdominal perde barriga. Tá? Como o mito que a prática da atividade física só é boa se você sentiu dor. Ao contrário, se você sentiu dor, é que está dizendo que o seu corpo não está de acordo com aquela carga que você está fazendo. Então é fundamental que as pessoas não acreditem, né, nos milagres, nos plásticos que hoje já não se usa em volta da barriga, para que as pessoas suem, quer dizer, que faz um efeito ao contrário. Né? Você tem que deixar o corpo suar, dos professores de educação física que durante muito tempo impediam seus alunos de ir durante a aula, de sair para beber água. Então a gente tem ainda muitos problemas e o que a gente pretende é fazer com que esta prática corporal, seja ela da caminhada, seja ela do ciclismo, falar em ciclismo é muito bonito a gente falar sobre as ciclovias, né? Quando a gente vê que aqui mesmo nessa cidade de Niterói, a dificuldade de se ter uma verdadeira ciclovia, e os acidentes os também, acidentes que tem, e como o poder público não é capaz de incentivar o uso da bicicleta, visto que se você vai passar pela barca, travessia da barca, você paga R$ 4,50 só pela bicicleta. Então você contribui na medida que você diminui pelo uso da viatura o dióxido de carbono e você ainda paga mais. Então é um estímulo ao contrário. Quer dizer, então essa é a realidade. Você gostaria de fazer toda essa prática, mas você não tem essas condições. Professora Silvia, e como você vê essa coisa... Complementar na parte super importante que ele colocou, e agora o professor também não é necessário só para prescrição de exercício. Eu acho que também é necessário o aspecto da motivação do aluno. Porque, é isso mesmo que eu ia tocar agora. Como você faz com os seus alunos? Ele se vê sozinho ali e não se sente motivado. E o professor, ele é treinado para estar motivando, porque é um professor, é um facilitador, né? Antes de ser um professor de educação física, é um professor, e ele está ali justamente para motivar a aprendizagem sobre si. Né? E essa consciência corporal, né? Consciência de si também. E também a motivação do aluno, né? Porque, eu tenho que sair, eu tenho que andar, mas estou com uma preguiça. O sedentarismo é uma doença. É interessante isso que o professor Edmundo coloca, né? E a professora Silvia traz, que assim, caminhar faz bem. Se você vai andar, você não precisa de uma babá, né? A pessoa sabe que tem uma necessidade, que caminhar gasta energia, né? Que você pode estar fazendo um trabalho de exercício, está gastando energia. A professora Silvia também coloca, né? Ligado ao gasto calórico, você está trabalhando, fazendo seu corpo funcionar. Então isso é importante, não ter essa coisa do culto ao corpo, né, do abdominal que vai perder barriga. Então, sempre procurar orientação do profissional de saúde e profissional só uma de coisa educação quanto ao física, abdominal para perder o abdominal para falar. perder barriga, tem uma coisa que eu falo para os meus alunos. Se você, quando está com a bochecha grande, você faz assim? Não vai perder a bochecha. Então, se não faz sentido para a bochecha, não faz sentido para a barriga. Né? Então, fica claro. E outra coisa assim, que eu queria lembrar, assim, que exercício aeróbico existem vários, não só a caminhada. Né? Tá chovendo, não posso ir, tá perigoso. Liga o rádio, dança um pouco, né? Vai brincar com os filhos. Né? Tem várias coisas para se fazer. Não só apenas caminhar e andar e correr. Né? Tem muitas outras opções que a criatividade pode dar conta disso aí também. Interessante. Vamos agora para o nosso quadro de perguntas por e-mail. Envie e-mail para a gente.
Temos aqui uma pergunta da Solange Vieira, ela é estudante de São Gonçalo. Ela quer saber, é necessário passar por um acompanhamento médico ou de um profissional de educação física para fazer um esporte, professor Edmundo? Acho que a gente já falou no decorrer da nossa entrevista da importância de você saber como a pessoa está na sua saúde fisicamente. E aí, essa parceria, né, de professor de educação física como o médico, ela é fundamental. Isso para qualquer pessoa de qualquer idade. Tá? Na medida, inclusive, que aumenta a idade, maiores necessidades vão se ter, como eletro de esforço ou outras coisas mais. Porque tem essa senescência. A professora vai acrescentar alguma coisa? Temos uma pergunta da Benedita Gomes, comerciante de Duque de Caxias. Ela pergunta, devemos praticar pelo menos uma atividade esportiva para mantermos a saúde? Professora Silvia, a senhora falou da... Uma atividade esportiva, não. Eu acho que a gente deve praticar atividade sempre, mas não necessariamente esportiva. Existem vários tipos de atividade física que não passam pelo esporte. Né? Mas eu acho que vida ativa é sempre bom. Bons hábitos também, bom sono, boa alimentação. Isso, né? Isso tudo faz parte, como o professor Edmundo coloca, de uma saúde integral, de uma saúde, uma ideia de promoção da saúde. Exatamente. E aí, acrescentando, né, a gente, ao invés de falar só do esporte, a gente fala de práticas corporais. E ao falar de práticas corporais, a gente assume que algumas são mais organizadas, que podem essas serem chamadas de esporte, e outras menos organizadas, como pode ser, por exemplo, a questão de uma caminhada, de uma bicicleta que você anda. Arrumar a casa. Aí eu acho que é trabalho. É trabalho. É trabalho. Aí a gente vai entrar numa outra discussão que é trabalho, que a gente poderia ter gasto calórico dentro da fábrica sendo explorado pelo patrão. Entendeu? Então não é por aí. Não, mas algumas pessoas sentem prazer em arrumar a própria casa. Mas veja bem, olha só. Se as pessoas tiverem um pouco de consciência, né, a gente sabe que o lazer subtende sempre o prazer. E o trabalho, nem sempre. Então, a gente pode ter prazer no nosso trabalho, mas não necessariamente. Se alguém tem prazer no trabalho de limpar a casa, parabéns. Eu não teria. Prazer vem depois. Aqui tem uma pergunta do José Reis, caminhoneiro. Ele pergunta qual a diferença entre a fisioterapia e o exercício leve. Pode ir, professor. Fisioterapia é uma técnica, é uma área, né, de estudo da saúde que o profissional passa bastante tempo estudando o corpo com técnicas especiais para cuidar, para tratar. Significa que teve uma lesão, um acidente, alguma doença. Exercícios leves já é uma outra área, que é o que o ser humano... Às vezes a pessoa observa na televisão, sei lá, alguma pessoa fazendo um exercício, ou alguma máquina, ou algum aparelho, né, que faz parte da fisioterapia, e aí pensa que é um exercício leve. Acho que foi por isso que... Olha só, se eu puder falar alguma coisa, eu diria que na França eles chamam de ginásticas suaves. São talvez práticas corporais com pouco impacto, entendendo? Tem diversas práticas corporais que não são de uma exclusividade da fisioterapia. Eu não vejo muito uma fronteira entre esse aqui é da educação física, esse aqui é da fisioterapia. Eu acho que os dois podem se complementar e eu penso que a fisioterapia hoje pode fazer um trabalho preventivo também de grupo e não só servir para um trabalho de recuperação depois que o problema acontece. Professora, vai falar da antiginástica? Por exemplo, eu tenho uma hérnia de disco há alguns anos, sou tratado numa clínica de fisioterapia maravilhosa, onde a maior parte das técnicas são corporais, né, a antiginástica, cadeias musculares, o RPG, a osteopatia, todas técnicas manuais feitas pelo fisioterapeuta que se especializa nisso. E eles têm também o trabalho de grupo, mas não é o que acontece, né? Até porque os planos de saúde pagam muito pouco ao fisioterapeuta, aos dentistas, aos médicos, e são planos de doença, não são planos de saúde. Plano para quando ficar doente. Eu aproveito que o professor também é muito mal pago, seja no estado, seja no município, no federal. Em todos os campos.
Olha só, há algum problema em fazer exercício físico de noite? Rosângela Faria, técnica de contabilidade do Rio, pergunta. E aí, professor Edmundo, tem problema fazer exercício à noite? Não, existem pessoas que vão dizer que as primeiras horas ao acordar não são tão benéficas, que deve deixar o corpo começar a acordar e não entrar direto. À noite, pode acontecer do sono ficar muito agitado. É muito pessoal, é muito pessoal. Porque isso tem que haver... É muito controverso, porque assim, às vezes saem estudos dizendo fazer exercício à noite é interessante porque ajuda no sono. E daqui a pouco sai outro estudo dizendo não, atrapalha no sono. Eu acho que depende muito do que o senhor já falou. Cada pessoa é um caso que tem que ser analisado. E aí cada um vai encontrar... E tem gente que não tem outros horários para fazer, que não seja da madrugada. Se você acordar entre 5 horas da manhã e for para a rua, são diversos ciclistas que estão pelas ruas, por questões até da própria temperatura e de uma diminuição do trânsito e dos problemas de trânsito que a gente sabe que podem ocorrer com eles. O Marco Abreu, ele é estudante de Niterói, ele pergunta quanto tempo devemos esperar após o exercício para comer alguma coisa? Professora Silvia, e aí? Não, muito. Assim que chegar em casa pode comer. O problema é antes você não encher demais para não passar mal. Fora isso, tranquilidade. Desde que não seja uma refeição pesada, mas sempre, né? Depois de exercício. E aí, professor Edmundo, a gente tem que esperar. Veja bem, sempre vai ser uma questão de equilíbrio. Né? Você saiu da atividade física e você vai comer um boi num churrasco, lógico que não vai fazer bem. É o boi que não vai fazer bem, não é a atividade física. Mas é até interessante a gente comentar, professor, que é importante consumir também alguma energia antes, né? Alimento antes. Né? Tem uma outra pergunta aqui do Ronaldo Costa, ele é estudante também de Niterói. Por que o alongamento é importante e deve ser feito antes e depois de correr? Ele pergunta, tem que ser feito antes e depois de correr? Por que é importante o alongamento? Isso também é bastante controverso. Algumas pessoas vão dizer que não precisa de alongar, outros vão dizer que você prepara as suas articulações, você lubrifica, então você dá condições para que a pessoa vá fazer alguma coisa que diminua, já previamente tenha sido diminuído o desgaste que vai ter pela sua prática. Então, é só nesse sentido. E aí, professora Silvia? Olha, eu particularmente me sinto melhor quando eu acordo o meu corpo, não exatamente um alongamento no sentido de ganhar flexibilidade, mas para acordar o meu corpo, eu me sinto melhor, mais desperta. Tem gente que tem dor nas costas, que é muito tenso, dependendo do caso. Às vezes você vai fazer uma caminhada tranquilamente. Mas essa coisa do antes e depois é importante? Eu gosto de fazer antes e depois. Antes porque a mim me acorda psicologicamente, motoramente, e depois me dá mais conforto, né? Até porque eu tenho alguns encurtamentos, já tenho alguma certa idade, me dá um conforto, mas nada muito extenso. Né? Agora que eu tenho uma pergunta final de reflexão para os senhores convidados, na sua opinião, qual o grande desafio para a gente combater o sedentarismo no Brasil? E aí, professor Edmundo? É pensar numa prática... Olha, primeiro pensar que a escola tem um papel a cumprir fundamental, que o professor de educação física deve ser mais valorizado, como todos os outros professores dentro da escola. Ainda temos situações que no curso noturno a prática de educação física é facultativa. Ainda temos na legislação dispensas dadas a determinados alunos da prática de atividade física. Então, e sem contar que a gente não tem nos espaços escolares locais adequados para que a gente possa verdadeiramente fazer uma boa prática de atividade física. Professora Silvia, em sua opinião, como é que a gente combate o sedentarismo no Brasil? Concordo com o que o professor falou, e eu ainda ia colocar aquelas mesmas questões que eu já coloquei: melhor iluminação pública, praças equipadas, pistas, ciclovias, pistas de caminhada. Eu acho uma solução tão legal para dentro das escolas, para em volta da cidade, assim, lugares, parques. Criar mecanismos favoráveis, né? Isso, favoráveis, saudáveis. que parece que assim, a saúde só tem para quem interessa. É algo meio subversivo, né? Então, assim, parece que a gente estava preocupado em mostrar medalha, mostrar performance, mas o povo, que, assim, com pequenas pistas de caminhadas, lugares, assim, confortáveis, né?
Tá ótimo. Então a gente esteve aqui hoje, né, com o professor Dr. Edmundo Drummond, da Faculdade de Educação Física, e com a professora Maria Silvia Gomes dos Santos, que atua aí na rede pública estadual de ensino. A gente agradece a presença de vocês aqui no programa e até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde.